aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Pois é, rapaziada, infelizmente para os vascaínos a barreira não vai virar baile, infelizmente não deu certo, Coutinho ainda não venceu com o Vasco, a dupla Payet e Coutinho não tem funcionado e o Vasco não consegue chegar à sua terceira final de Copa do Brasil, mas do outro lado o Atlético Mineiro também fez a barreira, de certa forma, virar baile ao seu favor, porque quando tava tudo pra azedar o pé do frango, o Hulk vai lá e tira uma sacada e, como o herói que ele é, ele vai e salva o Atlético Mineiro e faz um golaço antológico que vai ficar marcado, querendo ou não, para a história do Atlético Mineiro e para a história do Hulk já no Galo, que já foi protagonista de um título de Copa do Brasil e Brasileirão, e mais uma vez podendo ser mais um protagonista em uma final de Copa do Brasil. Antes da gente entrar mais por dentro desse jogo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha muito. Lembrando a você que hoje mesmo nós já vamos ter a nossa entrevista, o lado B, o nosso quadro de entrevista, um papo descontraído, bem leve, legal, com o atleta Lucão aqui do Japão. Ele contou sua história de superação, muito legal, apenas um spoiler para você. Ele contou como foi difícil se tornar jogador de futebol depois de mais velho, e foi um ato ali de muita sorte, fé e Deus e família. É uma história, um relato de praticamente de todos ali, mas somente aos 18 anos ele sem base, sem nada, ele se torna jogador profissional de futebol, e depois de um ano já vai para a Europa jogar na Macedônia, assim vai escalonando até chegar aqui no Japão. E se inscreve aí, galera, ativa o sininho para você ver completo, assista, tá muito legal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, muito obrigado desde já por tudo. Vamos lá. O Vasco, cara, superação é o lema do Vasco nesse ano. O tanto que o Vasco sofreu, o tanto que o Vasco passou por dificuldades, o tanto que a torcida do Vasco sofreu nos últimos anos, seria a cereja no bolo, seria um presente essa conquista dessa Copa do Brasil, seria um presente chegar à final e jogar mais uma final de Copa do Brasil, e principalmente em um dos piores momentos da história do Vasco. O pior momento já passou, mas ainda estão se recuperando desse pior momento, que é os anos seguintes de descaso de diretoria, os anos seguintes de totalmente ali de descuido com o elenco, com o futebol, com a organização, com o estádio, com todas as outras coisas, diretores, técnicos, presidentes que faziam tudo menos cuidar da associação do Vasco, menos cuidar do clube, do povo do Vasco, e deixou como tá hoje o descaso. E aí o Pedrinho vem fazendo essa reconstrução, jogadores que amam, que participaram da história e estão aí continuando para melhorar a história do Vasco e colocar o Vasco do lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é no topo do futebol brasileiro, disputando campeonatos. Vamos lá, e esse seria, galera, a chance do Vasco entrar aos poucos no cenário de eu estou aqui, é uma superação, estamos dando reviravolta e tudo vai dar certo, além da bolada que ganharia com o título da Copa do Brasil. Teve tudo por algum momento ali no primeiro tempo, um dia chuvoso, né? Uma noite e uma tarde / noite chuvosa no Rio de Janeiro e São Januário. Então um campo mais pesado, a bola mais leve, a bola passando ali, dificuldades talvez em domínios e em outras coisas, principalmente para os goleiros nas defesas mais simples, às vezes se torna mais difícil porque a bola vai correr mais e qualquer kick na bola, qualquer pingo antes de chegar no goleiro pode alterar ali a sua rota, fazendo com que o goleiro perca totalmente o tempo de bola e assim se atrapalhe, podendo gerar um frango ou não. Mas o Vasco, ninguém estava muito dando crédito, acreditando no Vasco, porque ele foi com a equipe titular ali, jogar contra o São Paulo lá em Campinas, acabou perdendo por 3-0, sendo dominado pelo São Paulo, e ele volta com a sua confiança lá embaixo, seus torcedores também com a confiança lá embaixo. Eu ouvi de muitos torcedores falando, poxa vida, por que o Paiva não colocou o time reserva, assim como o Atlético Mineiro? Porque se perdesse, não tiraria a confiança do jogador, porque a gente sabe que confiança do jogador, quando tá lá em cima, ela é muito boa, o jogador consegue
consegue, parece que tá flutuando em campo, e quando a confiança tá lá embaixo, o jogador tá se arrastando, tudo dá errado, o time inteiro não consegue jogar, não consegue criar nada, e tudo isso afeta o grupo como um todo e como um jogador, e no seu particular também, no seu dia a dia ali. Então, teve essa desconfiança por parte de alguns torcedores e essa crítica por parte de alguns torcedores também, mas ao que tudo indicava é que a torcida iria em peso, iria apoiar até o final, como fez e como tem feito desde sempre. Então a gente viu que o Vasco ele conseguiu, se impôs ali, jogou muito bem, conseguiu dominar principalmente na defesa, dominar o Hulk, dominar ali o Paulinho e dominar ali o Scarpa, que são praticamente os três mais perigosos ali do Atlético Mineiro, além do Arana, que não estava jogando bem, o Hulk não estava conseguindo se criar, a defesa conseguindo muito bem, anulou ele, o meio de campo também anulando o Scarpa não estava conseguindo fazer as suas jogadas características, que é ou arranjar um cruzamento para a área para o Hulk, ou cortar para o meio e chutar, finalizar de fora da área, e do outro lado o Vasco atacando, criando, muito com o Verratti, que é um cara sensacional, um atacante espetacular, o cara que corrige escanteios na área, cruzou, ele é dominante, e às vezes ele só não faz o gol porque o cruzamento vem muito ruim mesmo, mas ainda assim ele consegue corrigir o corpo, corrigir a sua rotação, ele consegue pular, ele consegue se desvencilhar da marcação e conseguir cabecear, às vezes levando perigo, outras vezes não, mas ao mesmo tempo ele ganha todas ali em cima. E de um cruzamento como esse, o Otávio ele acaba fazendo um movimento antinatural do corpo, bloqueando com o braço dentro da área e pênalti. O que mais me admira é que o árbitro estava com a visão limpa, clara, e ele não marcou. Acho que era o Ramon Abate Abel, ele não marcou, precisou depois de 6 minutos do VAR, toda aquela bagunça, tudo de arbitragem brasileira, para constatar que foi pênalti, marcar o pênalti, e ali o Verratti vai e converte, faz ali 1-0 e teve chances depois ainda no primeiro tempo com o Puma, com o Pumita finalizando, uma baita defesa do Everson, o próprio Verratti teve algumas oportunidades, então o Vasco teve chance ali de abrir um 2-0 porque cresceu no jogo, com um gol, conseguiu, o Atlético Mineiro não estava tendo chance, mas aí vem o segundo tempo, o jogo fica um pouco, perde um pouco a rotação, fica um pouco mais pegado, mais sonolento, vamos assim dizer, mais brigado, do que não tem tantas oportunidades claras para os dois lados, mas ainda assim o Vasco conseguia levar a vantagem de 1-0 e tudo indicava que talvez seria o pênalti, porque o Atlético Mineiro não estava conseguindo, o Vasco anulando, o Atlético Mineiro, as únicas chances que teve foi com o Paulinho, e ainda assim foi num contra-ataque, e outra, o Léo Jardim defendeu, e a outra foi no início do primeiro tempo também, acho que foi o Paulinho, acaba descolando um chute num desvio erradíssimo do Léo, mas depois disso o Léo se recuperou, não fez mais tanta bobeira. Tem uma outra que ele fica agarrado ali no corpo do Hulk, que origina ali um contra-ataque onde o Paulinho finaliza e ali o Léo Jardim consegue fazer a defesa e mandar para escanteio, mas no momento finalzinho ali, aos 30, aos 40 minutos do segundo tempo, deram espaço para o Hulk, demasiadamente erraram. Acho que vai chegando num momento onde a rotação, onde o clima, onde a concentração também vai passando, e numa bobeada deram espaço a mais o Hulk, deixaram ali na entrada da área um espaço para ele, onde ele recebe a bola, ele domina e de bate pronto ele chuta um chute sem chance pro Léo Jardim, um golaço na gaveta, faz 1-1 e manda o Galo para a final da Copa do Brasil. Então, o saldo até aqui é Hulk salva uma noite que poderia ser uma tragédia pro Atlético Mineiro, poderia ser eliminado nos pênaltis para o Vasco vindo com a vantagem, e do outro lado o Vasco sofre, sente um baque, um soco no estômago, como eu disse, que desmorona toda a torcida ali naquele momento. Ainda assim, houve, né? A torcida vai apoiar, mas naquele momento é um choque, é um baque mesmo. E a torcida acaba perdendo aquele clima, os jogadores em campo sentem e fica difícil.
e tentaram da maneira como pôde, não conseguiram fazer o outro gol para levar para os pênaltis, e assim o Galo vai para a sua quarta final de Copa do Brasil. Foi em 2014, em 2016 perdeu para o Grêmio, em 2021 foi e venceu, e agora em 2024 vai mais uma vez disputar ali a final da Copa do Brasil, podendo chegar ao seu tricampeonato. Quem diria que até uns 2, 3 anos atrás o Galo era chacota por não ter um bicampeonato de nada. Hoje já tem um bicampeonato brasileiro e o bicampeonato da Copa do Brasil, podendo chegar ao tricampeonato de uma Copa do Brasil, com o Hulk mais uma vez sendo protagonista. Então, pro Vasco fica somente o saldo de que o time foi guerreiro, precisa fazer algumas modificações, porque tem oscilado agora na reta final do Brasileirão, então precisa melhorar, já não vence a 6 jogos, precisa fazer uma mudança e não tomar cuidado, porque ainda assim, estando ali em 10º lugar, tem as suas dificuldades, lá embaixo o pessoal vai subindo, vai se aproximando, então agora o Vasco vai focar totalmente em, quem sabe, chegar na Sul-Americana, ou até mesmo beliscar ali uma pré-Libertadores, algo difícil, mas tudo pode acontecer. Futebol é isso, Brasileirão é isso. Se inscreve no canal, deixa o like e fiquem aí com o vídeo da entrevista do Lucão lá do B. É nóis!